A Bíblia conta que Daniel viveu tempos difíceis de perseguição e sofrimento por meio de histórias e visões. O livro de Daniel explica por que o povo está sendo perseguido e anima a continuarem fiéis a Deus. Chegará um tempo em que Deus acabará com o domínio dos gentios e mais uma vez Israel será uma nação livre e independente. O livro se divide em duas partes. A primeira parte, histórias a respeito de Daniel e de alguns de seus companheiros que estão vivendo na Babilônia, para onde foram levados como prisioneiros. Eles continuam firmes na sua fé em Deus e obedecem às suas leis, e por isso ele os salva do sofrimento e da morte. A segunda parte, as visões de Daniel, que trata de vários impérios que aparecem e depois desaparecem. Essas visões deixam bem claro que os perseguidores serão derrotados e que a vitória final será do povo de Deus. Eu sou Davidson Wesley e estarei falando o que a Bíblia diz a respeito dos momentos em que estamos vivendo hoje. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal, que estarei sempre postando vídeos aqui. Em Daniel capítulo 2, versículo 31 a 35, a Bíblia fala: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços era de prata, o seu ventre e as suas coxas era de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragrana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Essa estátua, meus irmãos, representa reino, e o primeiro reino, a cabeça de ouro, representava o Império Babilônico, que foi o mais grandioso de todos, pelo seu esplendor e glória. O segundo reino, peito e os braços de prata, depois da Babilônia, é o Império Medo-Persa, que substituiu o Império Babilônico, que viria há poucos anos. Foi inferior em esplendor e em glória, mas foi superior em força. O terceiro reino, abdômen e coxas, é mencionado aqui como o Império Grego, que revelaria a ascensão de Alexandre o Grande. O quarto reino, as pernas de ferro. Esse quarto reino é o Império Romano, que está representado pelas pernas de ferro, seria o mais forte de todos. O quinto reino, pés de barro e ferro. Esse quinto reino representa a confederação de nações, a qual grandemente se oporá a Israel no futuro muito próximo, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Essa confederação não terá êxito por causa do barro. Tudo que estudamos anteriormente, do primeiro ao quarto reino, representa impérios que viriam e se foram. No entanto, meus irmãos, essa confederação de nações vivemos hoje. Por mais que as nações façam aliança para manter a paz, elas sempre entram em conflito. Por quê, meus irmãos? A Bíblia nos responde dizendo que ferro não se mistura com barro, que por mais que tentem, não se firmarão. Sempre haverá guerras. Eu vou dizer mais. Sei que é difícil nós vermos situações como da Ucrânia, mas a Bíblia diz que quando vemos todas essas coisas, olhai para o alto, que dirá que virá a nossa redenção. Vocês querem ver uma coisa? Esses presidentes podem colocar o alerta nuclear nível máximo, que não será o fim. Tem respaldo para isso? Tenho.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, do 6 ao 8: E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém, meus irmãos? Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não se preocupe, meus irmãos. Papai está no controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. E na hora certa ele virá nos arrebatar, para que onde ele esteja, esteja nós também. Glória a Deus. Para concluir, meus irmãos, vou deixar no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Como vocês podem ver aí, pode acontecer o que for, mas não é o fim. O próprio Jesus falou essas palavras. Então, nossa confiança tem que estar depositada nele. Nossa expectativa, nossa esperança tem que estar sempre nele, pois ele é o alvo, Cristo é o alvo. Então, independente do que essas pessoas falam, é tudo passageiro. Pode armar bombas nucleares, pode ter guerras e rumores de guerra, nação contra nação, o amor se esfriando, mas não é o fim, é o princípio das dores. É Cristo nos mostrando que a vinda dele está próxima. Devemos juntar os pés, devemos buscar esse Deus maravilhoso, porque daqui uns dias estaremos sendo arrebatados, entrando nos portões celestiais, nos encontrando com esse Jesus maravilhoso. Amém? Desde já agradeço a Deus por você ter tirado um tempinho e ter assistido esse vídeo. Sei que você vai ser edificado e que Deus abençoe todos vocês.